Começa agora pela Rádio MSC. Conversa de torcedor. Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM. Muito bom dia, queridos amigos, queridas amigas, nossos ouvintes muito amados e diletos aqui da nossa 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rádio Nossa Senhora de Copacabana, transmitindo para você, meu amigo, minha amiga, o programa Conversa de Torcedor, programa gostoso de todo sábado, esse papo gostoso que nós temos aqui. Eu, meu amigo Rafael Cabral, meu amigo Geraldo Rodrigues aqui nas Carrapetas, o homem mais técnico do Rio de Janeiro, sabe tudo de tudo, impressionante. Estamos aqui então com os amigos e os amigos de casa, aqueles que nos curtem, fazendo Conversa de Torcedor, esse papo legal que nós temos. Meus amigos, estamos também ao vivo, para o mundo inteiro, através da web www.radionsc.com. Também estamos, ao vivo no canal do YouTube. Você que nos vê através da nossa página Conversa de Torcedor, nosso canal Conversa de Torcedor no YouTube. Você pode dar o seu like, compartilhar a nossa live, o que é muito importante, o que nos dá uma grande abertura na plataforma do YouTube para futuramente, o YouTube informar aos nossos seguidores das nossas lives, o que para nós também é muito legal, muito importante. Mas, meus amigos, estamos hoje no nosso sábado para mais um Conversa de Torcedor, hoje, que é a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. No próximo domingo, teremos a volta, Fluminense e Flamengo, ambas as partidas no Maracanã. Vamos falar sobre o clássico daqui a pouco, Rafael vai tecer seus comentários sobre o clássico Flamengo-Fluminense, jogo de abertura do campeonato, da decisão do Campeonato Carioca. Teremos outras decisões também, durante o dia de amanhã e outros regionais importantes, Teremos o Paulista, teremos aí o Mineiro, teremos o Gaúcho, enfim, vários campeonatos regionais, campeonatos estaduais estarão perpetuando, na memória dos seus torcedores, os jogos que decidirão os torneios. E é muito legal, meus amigos, porque há uma certa emoção, quando você fala sobre campeonatos regionais. A partir do momento em que o campeonato estadual, ele traz na memória de cada torcedor de cada estado aquela rivalidade gostosa sobre os clubes locais, o que é muito bom, E essa rivalidade local, dos clubes locais, desde que não haja violência, morte e etc., ou seja, tragédias, ela é muito saudável e só vai repercutir quando o campeonato mais importante do país, que é o Campeonato Brasileiro, e outro campeonato fundamental no Brasil, que é a Copa do Brasil, começarem, Começarem para todos os clubes. Já temos aí o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, já sabemos os jogos, E quando essa fase começar, teremos aí um aprimoramento, um recrudescimento do mata-mata, que vai indicar os
futuros finalistas da Copa do Brasil. Mas isso tudo, meus amigos, tudo isso que eu estou falando, Campeonato Brasileiro, vem com as suas rodadas, pontos corridos, começa no estadual. Estadual aqui, né, traz essa coisa gostosa da rivalidade. Mas eu não vou perder mais tempo, vou chamar meu grande amigo Rafael Cabral para o seu bom dia. Muito bom dia, Rafa! Muito bom dia, Alberto. Bom dia, amigos do Conversa de Torcedor. Mais um sábado e também hoje, dia de decisão hoje, hein? É hoje decisão. Fla-Flu no Maracanã. Teremos aí o grande e também o majestoso clássico, que é o Fla-Flu de hoje. E vamos ver o que vai acontecer. Hoje temos aí o Fla-Flu, Alberto. Temos aí o Fla-Flu hoje, que nós vamos comentar ao longo de todo o nosso programa de hoje. Mas também, meus amigos, temos aí a informação também do Vasco da Gama, diante da equipe do Atlético, perdendo de 2-0, rapaz, no amistoso em São Januário. O Botafogo que vai jogar contra o Dax. Então, sobre a Copa do Brasil, sobre esta Copa do Brasil, que vai ser disputada aí, né, em abril, inclusive, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Porque tivemos aí os classificados, até você citar aí na Copa do Brasil, temos aí o América em Nova Iguaçu, Bahia e Volta Redonda, Botafogo e Ipiranga, do Rio Grande do Sul, Flamengo e Maringá, Fluminense e Paysandu, são jogos que vão acontecer aí. O Nova Iguaçu, Volta Redonda e Fluminense vão jogar nas partidas como mandante, nas primeiras partidas do jogo de ida como mandante. E então, o Botafogo e Flamengo vão jogar na primeira partida fora de casa. Então, tendo aí a Copa do Brasil, que é traiçoeira, né? A milionária Copa do Brasil, a segunda maior competição de futebol do país, que vai premiar em mais de 70 milhões, melhor dizendo, mais de 80 milhões de reais. E que nós vamos conferir aí o desempenho das equipes e principalmente daquilo que pode acontecer. Então, meus amigos, vamos comentar na sequência do nosso programa, né, de tudo que está acontecendo no futebol do Rio de Janeiro e muito mais, porque, né, tem aí um pacotão de notícias aí que vocês vão conferir aqui na nossa programação, aqui na Rádio NSC, no Conversa de Torcedor. Vamos juntos, Alberto, até o meio-dia, para comentar o futebol e também decisão do Fla-Flu também, que é um prato cheio, hein, Alberto? É isso aí, Rafa. É isso aí mesmo, meu querido amigo. Vamos ter aí na segunda meia hora do programa, vamos ter um bom material do Fla-Flu para a gente dizer para os nossos queridos amigos ouvintes que gostam do bate-papo sobre futebol. Mas vamos começar com as coisas do Botafogo, né? Botafogo, campeão desde 1910, herói em cada jogo, Botafogo. Esse é o hino do Fogão, um hino muito bonito, né, do Botafogo. A gente cansa, né? Não, a gente não cansa, a verdade é essa. A gente não cansa de ressaltar a beleza dos hinos dos clubes do Rio de Janeiro, principalmente, né? Muito bonitos. E, meu amigo Rafael, Botafogo que aumenta as opções de ataque, né? Na reta aí final da janela de transferências. O Matias Segovia, né? Tá desembarcando aí para assinar com o Botafogo, né? Botafogo que anunciou a volta também do Júnior Santos. O Botafogo está se armando, principalmente para essa fase agora da Copa do Brasil e depois do Campeonato Nacional, né, Rafa? E nesse jogo contra o Dax, nesse domingo. Isso, também. Já pela Copa Rio, né? Na Taça Rio. Isso, a Taça Rio. Na Taça Rio. Então, de certa maneira aí, eu estava vendo aí a situação do Botafogo, sobre essa contratação do Matias, do jogador Segovia, melhor dizendo aí, paraguaio de 20 Matias anos. Segovia, isso? Matias Segovia, isso, de 20 anos de idade, paraguaio, que foi camisa 10 da equipe do Paraguai no último Sul-Americano Sub-20 pela seleção paraguaia. E é um jogador que encheu os bons olhos da diretoria, também do John Textor, né, que até no jornal O Dia, né, tem essa informação sobre esse caso, em que pode ser um jogador que possa ter nas linhas como ponta para fazer algumas jogadas, ou meio de campo, um meio articulador mesmo, para conseguir fazer, mesmo com a mocidade, né, a juventude
que ele tem, dos seus 20 anos de idade, que ele pode fazer a diferença. E outro detalhe que eu vou falar aqui para vocês sobre as contratações também. A volta de Júnior Santos ao time do Botafogo. O Júnior Santos está de volta ao Botafogo, ele está voltando ao Botafogo, inclusive. Está retornando a equipe, né? Que já está com a situação definida. Né, foi para o Fortaleza, não deu certo no Fortaleza, né, inclusive que na época, né, que ele jogou no ano passado, né, mas, né, voltando ao Botafogo, inclusive, até porque teve no jornal O Dia, publicação do jornal O Dia ou do GE, né, que tem fontes aí por aí sobre esse caso, é do jornal O GE, ge.com, e que o jogador Júnior Santos estará de volta, estará, né, retornando ao Botafogo, melhor dizendo, e que contém amizade no grupo de jogadores do Botafogo e também com a aprovação do Luiz Castro, né? Inclusive por esse jogador. E outro detalhe, também tem outro jogador na mira do Botafogo, Matias Rojas, do Racing, da Argentina, que também está na mira. Então, pode ser que pode chegar aí mais um jogador do Botafogo para essa temporada. Então, tá mapeando o time do Botafogo, né? Não é o time, não, é o seu do Botafogo que está aí, né, de observações, estão fazendo aí a mapeação dos jogadores, inclusive, para tentar, principalmente aí, montar a equipe para a Copa Sul-Americana. Inclusive. E também, colocando essa parte também, para a gente finalizar esse papo, né, para a gente finalizar esse termo, nessa parte aqui das contratações, né, colocando também o Diego Abreu, meio de campo, o atacante, melhor dizendo aí, que tá aí, que estava no Defensor, agora está na equipe do Botafogo B. E tem aí, é parentesco. Sabe o que é de parentesco? É filho de um dos maiores jogadores do Botafogo. É, meu amigo, o ídolo do Botafogo. Da Cavadinha, sabe muito bem o que eu tô falando, da Cavadinha. É louco, Abreu? Acertou em cheio, acertaram em cheio. Com certeza o Diego Abreu está aí no Botafogo e com certeza tendo aí essa oportunidade, até no Jornal O Dia tem essa publicação, né, estava no Defensor, a diretoria do Botafogo está conseguindo contratá-lo e vai para o Botafogo B, do Sub-20, né? Não é para o profissional, não, vai para Sub-20 para disputar nos campeonatos da categoria. Então, vamos ver desse desempenho. Será que o Diego Abreu vai estar, né, inclusive, até também é naturalizado uruguaio, né, acho que nasceu no México, o Diego Abreu, acho que nasceu no México e naturalizado uruguaio, né, que até tem aí esse sentido aí. Então, vamos ver nas contratações do Botafogo, está mapeando ainda, do John Textor, inclusive, que até também amanhã temos o jogo final entre Audax e Botafogo, o jogo contra a Portuguesa deu aí mais razoavelmente bem contra a Portuguesa. Mas, tendo aí na Sul-Americana, que temos aí as primeiras partidas, as primeiras barreiras para o Botafogo, LDU do Equador, César Valerro do Peru, de Louco Abreu, é lógico, né, que está treinando por lá, e o Magallanes do Chile, que vão estar nesse grupo A na Copa Sul-Americana. Quem sabe aí o Botafogo possa ter um resultado positivo aí, retornando esses resultados positivos dentro da competição. Tomara que seja para o Botafogo, hein, Roberto? Vamos torcer pelo Botafogo para que essa situação mudar e isso representa aí para os novos caminhos, né? Para os novos caminhos que possam estar de vento em popa no Alvinegro de General Severiano, hein, Alberto? É isso aí, Rafa, realmente é verdade. E o garoto a quem você se referiu, né? O filho do Louco Abreu, o garoto tem 19 anos, contratado por empréstimo pelo Botafogo até o final do ano, né? Até o final da temporada. E garoto, se ele vingar realmente, né? Garoto pode fazer sucesso aí no Botafogo. Botafogo que pode vir a contratá-lo em definitivo. E o garoto ser uma sucessão do pai, né? Do grande Louco Abreu. Louco Abreu que fez bastante celeuma, né? Criou aquela celeuma positiva no Botafogo enquanto jogou por lá. Um jogador bastante
controverso, né? Suas posições, um jogador perigoso, né? Um jogador goleador, fazia muitos gols. E vamos ver se o filho dele tem a mesma verve, né? A verve do pai, e possa alegrar a torcida do Botafogo com a sua contratação. Mas, meu amigo Rafa, são 11 horas, né? 11 horas e 18 minutos, e a gente vai direto para as coisas do Vascão. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste Brasil. Esse é o hino do Vascão, o Vasco da Gama, hino bonito, lindo do Vasco da Gama. E o Vasco que busca, né? O Vasco que busca a sua identidade, meu amigo Rafael, porque o Vasco não está mais disputando a Copa do Brasil, não disputa o Campeonato Carioca, né? Não está nas finais, e resta ao Vasco da Gama ao Campeonato Brasileiro. O Vasco está se preparando para o Campeonato Brasileiro. E ainda tem uma coisa incerta ali, né, o Rafa? O Nenê, né, tá fora aí do amistoso do Vasco. O Vasco que perdeu, como você falou no começo, do seu bom dia pro Atlético. E está havendo no Vasco da Gama, né, uma coisa meio esquisita, né, porque os credores pedem transparência e o juiz manda abrir contratos com a 777 Partners. Quer dizer, os credores do Vasco da Gama não estão muito felizes assim com a situação atual do Vascão. Mas como é que você está vendo toda essa celeuma do Vascão aí, Rafa? Nessa situação aí do Nenê, o Alberto, que até visto aí que não renovou o contrato dele, né? Não renovou o contrato dele, que vai até o dia 30 de abril, no próximo mês. Na questão do dia 31 de março, então, já estamos no dia do primeiro, né? Dia primeiro, então, vão estar aí 29 dias para o término do contrato dele. Nessa situação, então, está muito próximo da aposentadoria, né? Diga-se de passagem, além também de jogador que tem 203 jogos pelo Vasco, que não é pouca coisa não, 203 jogos pelo Vasco, 53 assistências, e marcando 61 gols com a camisa do Vasco. Então é um jogador muito importante para essa situação, para essa geração de jogadores pela equipe do Vasco. Certamente vai ter uma lacuna, né? Que vai abrir sobre isso, porque não tem um meia armador, não tem nenhum meia armador para tentar fazer jogadas. Como que vai fazer isso do time do técnico Maurício Barbieri? Vai ficar com um volante, né, 3 volantes, não sei o quê, para tentar conseguir fazer os... Não, gente. Tem que ter um meio armador para fazer isso. Certo? E vimos no jogo aí, na sexta-feira, ontem, contra o Atlético, teve essa situação também. Né? No jogo amistoso. Sendo amistoso. Gente, essa situação também tem que ser... observada pela 777, pelo George Vander, que é o proprietário da 777, um dos proprietários também, ele sabe muito bem por isso, e também para a sua diretoria do time do Vasco, do São Paulo Brax, o Abel Braga, que está lá à frente de ações, que agora está chegando aí, empréstimo, que vem de Santos, né, o Juan Seco, de 21 anos de idade, que é o centroavante, que para tentar disputar com Pedro Raul, mas falta o meio armador para a equipe do Vasco conseguir fazer jogadas, né, para os ataques, tentar municiar os atacantes. Então tá bem complicado com essa situação de meio de campo, né? Isso tá meio complicado, mas o Vasco da Gama, meus amigos, perdeu para o Flamengo no Campeonato Estadual na semifinal, perdeu contra o ABC para a Copa do Brasil e agora contra a equipe do Atlético. Isso gera muito tupi, né, no jogo treino na segunda-feira.
O jogo vai acontecer lá no CT Moacir Barbosa, no jogo treino. Então, o time do Vasco tem que se preparar, até ter oportunidade para alguns jogadores aí no jogo de ontem, inclusive o Paulo Henrique, né, que estava no Atlético Mineiro, de empréstimo do Atlético Mineiro, né, que fez que teve no Campeonato Brasileiro no ano passado pelo Juventude, o Paulo Henrique. Então, teve fazendo alguns testes, mas o Vasco tendo aí esses questionamentos sobre a equipe, né, de como vai se comportar a equipe do Vasco para a Série A. Essa é a preocupação dos vascaínos. Uhum. Certo? E até uma forma que, de tal maneira, uma grande preocupação da torcida pelo time é que o detalhe que a gente já estava falando sobre essa situação, que o Vasco não vai contratar jogadores de alto custo, né? Até tem visto do Jornal O Dia, até porque há 2 semanas atrás, há uma semana atrás aqui, eu tinha falado isso, em que o Paulo Brax e o Abel Braga não vão contratar os jogadores de alto custo. Então, tendo aí, para este Campeonato Brasileiro, e o que tem de melhor também, teve a despedida do jogador Anderson Conceição, que vai para o CRB, né, que é um jogador de 33 anos, mas tendo aí, de agora, para se preparar para o Campeonato Brasileiro, até no início do campeonato, que vai ser aí 1º de abril, então vai ser 14 dias antes para esses jogos do Campeonato Brasileiro. Então, o time do Vasco, meus amigos, o Maurício Barbieri tem que agir rápido com a mudança de comportamento do time, e o Paulo Brax procurar um meio armador, de armação do time. Porque se o Nenê sair do time, quem vai fazer a função? Alex Teixeira? Ele não sabe fazer esse de meio de campo, não sabe fazer. O Andrei Santos? Ele é volante. Como que vai fazer como jogador de meio de campo? O Orediano também, para tentar fazer de meio de campo, não vai resolver. Então, tem que ter o jogador de meio de campo para resolver esse problema do Vasco, porque vai ter dificuldade para esse campeonato. Se não houver o meio de campo para tentar fazer, vai se complicar no Campeonato Brasileiro, Roberto. É isso. Eu confesso a você que eu assisti aos melhores momentos, né, do jogo entre o Vasco e o Atlético, lá de Minas Gerais, e realmente o que eu pude perceber é que houve um equilíbrio na partida, né? O Vasco jogava em casa, então é claro que sempre há uma predominância, mas houve um certo equilíbrio, né? Não vi tanta vantagem do Vasco da Gama. E o Sassá, aproveitando a sua enorme oportunidade, as suas oportunidades, conseguiu fazer os 2 gols. Mas, pegando o gancho que você se referiu, de que a ausência do Nenê, né, gera um hiato ali de criação no meio-campo do Vasco, é preocupante para o Barbieri, porque ele tem que achar rapidamente alguém que possa cumprir aquelas etapas, né? Aquela etapa de armar o Vasco da Gama e fazer com que a bola chegue na frente para o Pedro Raul, para o PAC, né? O PEC, no caso, né? E, enfim, os jogadores conseguirem, então, colocar a bola para dentro do gol. O Vasco tem que achar uma solução para isso, meus amigos, de uma maneira mais rápida, para que a torcida não fique aí, né, desesperada pela falta do Nenê. Essa aqui é a realidade. Mas o Barbieri vai ter tempo para isso, né? Vai ter tempo para treinar o time. Está fazendo aí alguns joguinhos aí de jogos treino, né? Para que possa acertar a equipe e fazer com que a equipe entre no Campeonato Brasileiro já bem ajeitada, né? Bem azeitada também, como a gente diz no jargão do futebol, para que possa fazer uma boa participação. Meus amigos, são 11h28, né? Mas você está aqui na nossa rádio Nossa Senhora de Copacabana, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana,
popularmente a gente chama de Rádio NSC, em 98.7 FM. Você, meu amigo, minha amiga, que quer nos ver, né, quer nos ouvir em qualquer parte do mundo, você pode sintonizar em www.radionsc.com e você nos ouvirá a programação da rádio, que é feita para você, meu amigo, minha amiga, né? A programação da rádio Nossa Senhora de Copacabana é feita para você, cheia de dicas, notícias, informações, né? Detalhes de como melhor você levar os seus dias, enfim. Todos os comunicadores da rádio têm uma preocupação muito grande com os nossos ouvintes. Vocês são a razão da existência desta rádio e a gente faz questão de levar para você sempre o melhor da música, o melhor do entretenimento. Queridos amigos, queridas amigas, curtam toda a programação da rádio, que é para você, dedicada a você, e nós ficamos muito felizes com isso. E temos muito prazer em tê-los conosco, curtindo dia a dia as nossas atrações. Meus amigos, minhas amigas, você está no programa Conversa de Torcedor. Eu estou aqui com o meu amigo Rafael Cabral, né, trazendo todas as informações. Nosso querido amigo Geraldo Rodrigues aqui nas carrapetas, levando a imagem de todos nós aqui também para o YouTube. E você que está acessando o nosso canal no YouTube, nas demais redes sociais também, né, Facebook, Instagram, você terá a oportunidade de nos ver e nos ouvir. Isso para nós é fundamental, de fundamental importância. Não deixe de compartilhar, né? Não deixe de dar o seu like, que é muito importante, faz com que o YouTube perceba que a nossa existência é fundamental e divulgue, né, o nosso programa para as outras pessoas que curtem a plataforma do YouTube. Meus amigos, minhas amigas, agora são 11 horas e 30 minutos, né? 11 horas e 30 minutos agora exatamente. Vamos então falar do clássico, né, Flamengo-Fluminense, que será a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca 2023. A outra partida será no próximo domingo, aqui também no Maracanã. O jogo de hoje, no Maracanã, será às 20h30. É 20h30, né, Rafa? 20, é isso mesmo, 20h30. 20h30. É um horário indevido, né, Rafa? Horário meio chato, né? É verdade, né? Porque tá vendo aí, é por conta da televisão, né? Não é da federação, por conta da Bandeirantes, que é a detentora dos direitos de transmissão. Isso. Então nesse sentido aí, Roberto, para a gente falar sobre isso, num jogo de hoje, certamente vai ter. Esse jogo aí vai ter um amplo favoritismo da equipe do time do Fluminense, né? Que tem a melhor campanha. Teve a melhor campanha, que tem mais jogos, né, no sentido de ter um bom futebol, né? Então, o detalhe é esse. O Flamengo vai tentar conseguir mudar esse panorama de jogo dentro do seu estilo de partida, porque o Flamengo está muito atrás, em tese, do desenvolvimento do time, né? Que é muito questionada no Flamengo, pelo trabalho do Vitor Pereira, que também é muito questionado, né? Que a torcida do Flamengo está tentando conseguir aí ver se o Vitor Pereira possa acertar esse time. Que também teremos aí também na Copa Libertadores da América. Na Copa Libertadores da América no dia do dia 5, né? Nessa partida de quarta-feira agora, vai ter Libertadores contra a equipe do Alcas do Equador. E isso acaba representando aí que também o Arrascaeta está fora do campeonato estadual. Então vai ser um peso em dobro para o Flamengo. Esse peso que o Flamengo vai tentar conseguir reverter a situação e conseguir esse título estadual. E isso acaba
representando o detalhe bastante importante para a equipe do Flamengo, tentar virar esse jogo, né, diante do Fluminense, que é um clássico decisivo, e para o Fluminense, que temos aí o Marcelo, que possa reestrear com a camisa do time do Fluminense, e vamos ver o desempenho das duas equipes, né? O Flamengo, que tem essa mania de colocar 3 zagueiros, que para mim é um repúdio do futebol, de colocar 3 zagueiros, né? Que esses técnicos estão fazendo aí, né, com as equipes, né? De colocar 3 zagueiros para conseguir fazer isso, que eu até não aceito isso, de colocar 3 zagueiros, que é de um time ofensivo, de uma forma ofensiva, que o futebol brasileiro é isso, cara. O nosso panorama, Alberto, é de base ofensiva, de base para frente, não é por uma coisa defensiva, né? Que até, de uma certa maneira, Alberto, em que eu vi do futebol durante bastante tempo, ao longo de anos e anos e anos, em que o futebol brasileiro é se jogado para frente. Esse é um detalhe muito importante que eu posso dar para vocês. E hoje temos aí um grande clássico, vai ter aí mais de 60 mil pessoas que vão estar lotando o Maracanã, e público que vai estar lotando o Maracanã nessa primeira partida, e que possa ter um bom futebol, um equilíbrio tão grande, e isso é válido para as duas torcidas, né? Para uma grande decisão, e o que pode ser aí nessa partida de hoje, e também para a próxima semana no Maracanã, às 4 horas da tarde, no domingo que vem, Alberto. É isso aí, Rafa. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu considero que o jogo de hoje, muita gente coloca, né, o Fluminense como favorito para o jogo de hoje. Na realidade, nós temos alguns parâmetros a considerar. A verdade é essa. É verdade que o Fluminense está tecnicamente melhor do que o Flamengo, melhor preparado do que o Flamengo. Porém, o Flamengo tem um elenco melhor do que o elenco do Fluminense, né? O Fluminense, ele tem um técnico que é um estudioso taticamente. O Flamengo, nós ainda não conhecemos efetivamente do que o Vitor Pereira é capaz, né? Não conhecemos ainda isso, porque não vimos até agora, taticamente, uma situação em que possamos considerar o Vitor Pereira um excelente tático, como é, na minha visão, o Fernando Diniz. Tendenciosamente, poderíamos dizer que o Fluminense leva uma certa vantagem. Mas clássico é clássico, né? E o jogo é sempre decidido dentro de campo. Dentro de campo é aquela história. O jogo anterior, o Flamengo fez 2-0 no Fluminense, né? O segundo gol foi anulado pelo VAR, indevidamente. Mas se o Flamengo tivesse vencido o jogo tivesse terminado o primeiro tempo com 2-0, talvez até o Fluminense empatasse, como na realidade fez 2 gols, né? Como o Flamengo só tinha feito 1, o Fluminense venceu, virando o jogo para 2-1. Mas poderia ter acabado 2-2. Nesses últimos jogos, nos últimos 12 jogos, o Fluminense tem 8 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Então leva uma vantagem sobre o Flamengo nesses últimos 12 confrontos. Podemos dizer, meus amigos, que eu posso dizer, no caso, né, eu particularmente, minha opinião pessoal, que há um equilíbrio nessas duas equipes. Há um equilíbrio grande. Mas o Fluminense tem uma pequena vantagem pelo fato de que seus jogadores estão em melhor forma do que os jogadores do Flamengo, e o técnico Fernando Diniz, ele é um jovem estudioso,
que sabe armar muito bem as suas equipes. Então, há uma leve tendência para o Fluminense. O Flamengo, que costuma jogar num 3-5-2, né? Pelo menos esses últimos jogos tem sido demonstrado. Rafael falou disso. E a torcida do Flamengo concorda com o Rafa quando o Rafael diz que o sistema de 3 zagueiros não é o sistema ideal para o Flamengo. O Flamengo não tem essa expertise de jogar com 3 zagueiros, né? O Fluminense joga no 4-2-3-1. É um sistema diferente. E o Fernando Diniz, nesse último jogo, em que o Fluminense venceu por 2-1, ele armou uma arapuca para o Vitor Pereira. Porque ele me tira um jogador de defesa, recua o André e põe um jogador no meio. Então ele ganhou o meio-campo do Flamengo. Exemplo do que faz. Esse é o detalhe aí, Roberto, que até também o Fernando Diniz tem essa parcela dele. Sim. Pela parcela dele, por conta de você de ter de um esquema tático e você fazer isso dentro de um detalhe que o Fernando Diniz tem esse time nas mãos. Então, de colocar o André na defesa, tirar o Nino no time, por exemplo, e fazer jogadas na equipe do time tricolor, indo para frente da equipe do time do Fluminense, e isso que tem esse detalhe muito importante, é a postura do time pelo Fernando Diniz. Isso acaba representando para a equipe tricolor esse grande detalhe, esse é pela assinatura do treinador. Isso. Esse nível, né? E tem um detalhe, Rafael. Tem um detalhe. Eu não sei se o Diniz chegou a copiar isso do Ceni, mas quem começou com isso aí, na realidade, vamos ser justos, foi o Rogério Ceni, quando ele tirou um zagueiro do Flamengo o Arão, e colocou o Arão, né? Arão, exatamente. E botou o Diego no meio, aumentando. E com isso o Flamengo conseguiu várias e várias vitórias seguidas, chegando até o título do Campeonato Brasileiro. Então Sim, lembro disso. Quando o Flamengo atacava, o Arão fazia o volante, o cabeça de área, e deixava o meio do Flamengo povoado ali com Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, enfim, aquela turma. E o Gerson também fazendo meio de campo, fazendo um quarto homem de meio de campo também. Exatamente. Então você tinha o povoamento do meio-campo do Flamengo, que hoje o Diniz, né, pode armar isso no Fluminense. Ou seja, se o jogo não estiver indo bem para o Fluminense, como foi no jogo anterior, em que o Flamengo teve um bom domínio no primeiro tempo sobre o Fluminense e chegou a fazer 2-0, como eu falei, né? O VAR cancelou o segundo gol, ficou só 1-0. O Diniz, o que ele fez? Tirou um zagueiro, recuou o André e botou mais um no meio, né? E com isso ganhou o meio-campo do Flamengo, levando o Flamengo para trás e virou o jogo para 2-1. Então, essa visão tática, né, que o Fernando Diniz teve, não sei se copiado do Rogério Ceni, não sei, talvez o Rafa tenha uma outra ideia, não sei, mas talvez até copiado do Ceni, o fato é que deu certo. E o Fluminense... Tem esse negócio também, tem esse tipo também. Isso. Esse tipo também, nesse esquema tático também, ele me lembra do Ceni também. Esse fato do Arão ficar como zagueiro e fazendo aí, tendo essa coisa idêntica, né? Isso. Uma coisa idêntica do que o Rogério Ceni fez no Flamengo, que o Fernandinho está fazendo no Fluminense. Isso acaba tendo aí uma forma do esquema idêntico que está acontecendo. Até me lembro também sobre esse fato. Então, sobre esse caso aí do Fluminense, até também do Flamengo, em que o Felipe Luiz está de volta depois de se recuperar de lesão, que vai disputar pela zaga do Flamengo, né? O Felipe Luiz, que está com 37 anos, né? Jogador experiente, campeão, e que voltando na equipe também, o Marcelo, que está voltando ao Fluminense. A gente não sabe nem se ele joga hoje, vai né? Disputar essa decisão.
A gente Então, não sabe nem se ele joga hoje. porque tá relacionado. É. Relacionado Relacionado para ele esse tá. jogo, mas é um ponto de interrogação. Então a decisão é do treinador. Mas, no lado do Flamengo, o Felipe Luiz está tentando voltar aos gramados, né? Depois de um tempo, né? No Mundial de Clubes teve uma lesão, na final da Libertadores também teve lesão, mas está de volta, tudo 100%. Então, nesses dois jogadores aí, que são multicampeões, né? Que são multicampeões, inclusive o Felipe Luiz, campeão, né? Campeão pelo Flamengo, né? O Marcelo voltando ao Fluminense também campeão, jogando pelo Real Madrid. Então, nesse fato aí, nesse detalhe de dois jogadores que passaram pela seleção brasileira e que vão acompanhar esse jogo, né? Esse jogo de hoje a partir das 8h30, nesse desempenho dos dois jogadores. Então, não só dos dois jogadores de cada time, mas de 11 inteiros, né? De 11 jogadores de cada jogo, desses dois times, melhor dizendo aí, nesse jogo de hoje. Então, o Flamengo, voltando aí, nesse momento do time do Flamengo, tendo aí esse esquema de 3 zagueiros, né, que não vai ser como o Arrascaeta, nessa ausência do Arrascaeta, o Everton Ribeiro vai ser o meio de campo, né, para distribuir as jogadas. Isso. Então, para mim, principalmente, ele deveria não colocar os 3 zagueiros, né, colocando os 4 defensores e colocando aí o meio de campo com o Everton Ribeiro. E deixando o Matheus Gonçalves mais à vontade na ponta, ou tentando fazer como o quarto homem de meio de campo para fazer, deixando o Pedro e Gabigol fazendo isso. Então, se colocar o garoto para jogar de saída, aí tem essa confiança do torcedor. Aí tem essa confiança do torcedor, o Matheus Gonçalves. Se colocar ele de saída para esse jogo de hoje, aí tem essa confiança. Né? Mas tem aí 17 anos. Na época do Gerson, com 17 anos no Flamengo, né? O Gerson Caxias de Ouro, quando começou no Flamengo, pô, ele já jogava. Já jogando nos profissionais. Imagine, meus caros amigos e minhas amigas, também, me lembro do Edinho, zagueiro do Fluminense, ou também do Sávio do Flamengo, na época de 94, ou também no Botafogo, se você vê aí o Carlos Roberto, volante que veio da base, campeão em 68 pelo Botafogo. Porra, você tem que ter isso, Roberto. Tem que ter ousadia do treinador. Se não tiver ousadia, não vai ter. Exatamente, claro. Se não tiver ousadia, Roberto, aí tá perdido. Vamos fazer Esse é o detalhe do treinador. Pode falar, Roberto, pode falar. Vamos fazer uma enquete aqui, Rafa, nós dois, rapidamente. Sim, rapidamente. Vamos lá. Pelas prováveis escalações, considerando que as prováveis escalações no Fluminense, Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexander, com André, Martinelli e Ganso, Arias, Cano e Queno, e o Flamengo, provável, botando no mesmo sistema, né? Mesmo sistema, seria Santos, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Davi Luiz, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Pedro e Gabriel, o Gabigol. Vamos colocar, quem é que você, na sua opinião, como é que ficaria, digamos assim, uma seleção? Vamos lá, rapidamente, não precisa tecer muitos comentários, basta escolher a sua escolha. Santos ou Fábio? Pelo desempenho, Fábio. Samuel Xavier, Varela. Samuel Xavier. Nino, Fabrício Bruno. Tá difícil. 2 jogadores bons. Empate. Léo Pereira, David Braz. Pelo melhor momento, ficando por conta do David Braz. E o lateral esquerdo, Ayrton Lucas, Alexander. Ayrton Lucas. Agora vamos para a parte central. André, Davi Luiz. André. Thiago Maia ou Martinelli?
Pelo melhor desempenho, eu fico com o Martinelli. E o Gerson ou Ganso? O Gerson fez umas boas partidas, mas pelo bom futebol, né, do desempenho, né? Também pelos gols, eu fico com o Paulo Henrique Ganso. Perfeito. Na parte da frente, né? Considerando somente a parte da frente, nós temos Arias ou Everton Ribeiro? Eu fico com o Everton Ribeiro. Jogador que pode fazer a diferença é o Everton Ribeiro. Mas, até com todo respeito ao John Wires, que fez umas boas partidas pelo Fluminense, mas o Everton Ribeiro, que tem, mesmo com a reserva, até também de uma maneira, em tese, né? Em tese, que fez algumas partidas boas, e o Everton Ribeiro pode fazer a diferença no Flamengo. Keno ou Gabigol? Gabigol. Cano ou Pedro? Aí é a parada. Cano ou Pedro? Rapaz, cara, tem que pensar rápido, né? Agora me complicou. Essa é difícil. A cereja do bolo. Essa cereja do bolo, rapaz. 2 jogadores bons, cara. Né? Pedro, que fez os 2 gols. O Cano, 14 gols no estadual. Ih, rapaz. Eu acho que eu fico com o Cano pelo desempenho e pelos gols que ele fez no estadual. E com todo respeito ao Pedro, né? Que sem dúvida nenhuma que é um grande artilheiro, inclusive. O Cano, que teve aí os 14 gols que fez no estadual. Vou ficar com o Cano. Agora você veja só, Rafa. Por essa nossa brincadeira aqui, né? Uma seleção entre as duas equipes, pelos prováveis times, prováveis. Sim. Repito, meus amigos, minhas amigas, prováveis times que entrarão em campo hoje, 8h30, no Maracanã. O Sim. Fluminense foi a maioria. Isso, na sua opinião, Rafa, leva um favoritismo para o lado das Laranjeiras? Pelo desempenho de todo o campeonato estadual, Roberto. Pelo desempenho de todo o campeonato estadual. Teve as goleadas, teve aí a goleada de 7-0 contra a equipe do Volta Redonda, certo? Dos 5-0 contra o Bangu, né? Dos jogos que estão acontecendo aí, mas também, se de campo o Fluminense é favorito, na casa de apostas, quem está pagando, o Fluminense está pagando muito mais, já tem que estar pagando mais ao Fluminense. Exato. Né? Que está botando, em tese, né? Que estão falando que o Flamengo é favorito por causa da casa de apostas, mas no campo o Fluminense é favorito. Eu não sei o que está acontecendo. Você vê que até nisso aí, até nisso aí tem um equilíbrio, né? Porque se nós aqui... Esse é o detalhe. Se nós aqui estamos fazendo que e eu concordo com a tua opinião sobre a colocação entre jogador por jogador de Fla-Flu. Mas então, como o Fluminense hoje tem uma certa vantagem no caso de jogador por jogador dos que vão entrar em campo, provavelmente, a coisa tende para o lado do Fluminense, nas casas de apostas, que você falou muito bem, quem paga mais é o Fluminense, ou seja, o Flamengo é o favorito nas casas de aposta. Olha só que coisa, né? Né? É um jogo imprevisível, né, rapaz? Ai, meu Deus do céu. É uma coisa previsível nessa partida, né? Que coisa. Até também, meus amigos, em certas situações que nós tínhamos aí, vendo no campo, e que o Fluminense está bem arrumado. E a equipe do Flamengo precisa ter esse equilíbrio. Assim, mesmo que o Arrascaeta tem que parar com esse negócio com essa dependência de jogador, sabe? Eu acho que deveria ter... Eu estava falando isso há muito tempo, e que a diretoria do Flamengo precisa contratar um meio de campo, um meio armador no lugar do Arrascaeta. A torcida pediu e a diretoria não atendeu. Aí você fica pensando, que até também fica a situação também. Aqui eu não estou passando pano para ninguém não, hein, Alberto? Sobre esse caso aí, que tem uma situação. Aqui nesse programa é falar as verdades e não passar pano. Sem dúvida. Aqui nesse programa não é uma coisa, pergunta aqui, porque tem gente que não está dando certo nos clubes, a gente tem que falar aqui, tem que criticar. Criticar faz parte. Lógico. Porque a diretoria do Flamengo, que não contratou jogador,
que não contrata o jogador, até também o único jogador que foi contratado foi o Gerson. E vem aí o Rossi da Arábia para estar no Flamengo. Isso. Então como vai ficar esse tipo? Matheus Uribe não vai estar no Flamengo. Né, ou melhor dizendo, por enquanto não vai estar, por conta da renovação de contrato que está tendo pelo Porto. A gente tem que ter as informações por lá. Mas, nesse sentido aí, o Flamengo está muito bagunçado. Está mais bagunçado do que, cara, nesse sentido de diretoria, no campo, o Vitor Belli tem que ajustar para acertar o time. Mas a diretoria do Flamengo, eu vejo da situação também de entrevistas, né, que eu vi na ESPN, a diretoria está dando espaldo para o treinador. Mentira. É tudo uma mentira. Mas, Rafa... Você, torcedor do Flamengo que está aí, é tudo uma mentira. Oi? Como são 11 horas e 54 minutos já, você está falando, e vamos conclua com as suas considerações finais, meu querido amigo. Eu quero mandar um grande abraço aqui pro Cadu, Ricardo Cadu, que é da Rádio Jovem News RJ. Eu quero dar esse crédito porque hoje estarei no jogo do Fla-Flu na transmissão da Rádio Jovem News RJ. Que beleza! Não é mentira, não. É verdade, pessoal. Eu tendo aí essa oportunidade, tá bom? Eu quero agradecer a galera da Rádio Jovem News RJ, né? Muito obrigado a todos vocês por me dar essa oportunidade para eu comentar esse jogo entre Flamengo e Fluminense, acompanhando pela radiojovemnewsrj.com.br, também pelo aplicativo da rádio e também da Radiosnet. Eu quero agradecer aí o Ricardo por me dar essa oportunidade de estar comentando essa partida, ele vai estar na narração. E agradeço a galera da Jovem News RJ por me dar nesse momento aí, né, nesse clássico final, né, do Fla-Flu, inclusive. E tá na escuta da gente aí o Ricardo Martins, aí o Cadu, tá na escuta da gente aí, tá nessa escuta aí, o Ricardo Cadu, tá na escuta da gente aí do Conversa de Torcedor. Um grande abraço para ele, né? Um grande abraço para o Ricardo Cadu. De hoje, um abraço para ele. E vamos torcer por um grande clássico de futebol, sem brigas, né, sem maiores confusões aí, né, que é bastante complicado. E também vamos observar aí na situação do futebol do Rio, dos acontecimentos aí do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, enfim, vamos estar acompanhando e vamos torcer para que o futebol vença, né? O futebol ganha de goleada contra a violência, né? Que nós esperamos muito bem por isso. Grande abraço a todos, e sábado que vem não vai ter, né? Por conta da Páscoa, que vai acontecer. Então, em 2 semanas, estaremos de volta aí com vocês no Conversa de Torcedor, na Rádio NSC. Um grande abraço, Alberto, grande abraço, o Geraldo Rodrigues, e até nesse sábado, no próximo sábado não, outro sábado, que nós vamos estar falando com vocês aqui do Conversa de Torcedor, daqui a 2 semanas. Grande abraço a todos, felicidades, e até daqui 2 semanas estaremos de volta com vocês aí. Grande abraço, galera. É isso aí, Rafa. Como você mesmo bem disse, né? Próximo sábado teremos o sábado de Aleluia, né? Então não faremos aí o programa Conversa de Torcedor, que estará de volta no outro sábado, se Deus quiser, firme e forte, levando para você, meu amigo, minha amiga, as informações, aquele bate-papo gostoso, coisas de torcedores, né? Eu quero dar um grande abraço pro meu amigo Rafael, valeu, vamos estar torcendo aí por ele hoje na transmissão, muito legal, né? Abraço pro Cadu. E, meu amigo, minha amiga, desejar a você um excelente final de semana. Grande abraço, torça com sabedoria, ou para o Flamengo, ou para o Fluminense, o time da sua preferência, enfim, e que o jogo seja um jogo de sucesso, que vença o melhor, sem violência, sem briga, sem tragédia. A verdade é essa. Você vai ficar agora com a hora do Ângelus, né? E em seguida a programação vencedora da nossa querida rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Grande abraço a você, meu amigo, minha amiga, fique com Deus, uma semana maravilhosa e até daqui a